Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Amanda Campos, a nossa futura nutricionista. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela na faculdade e por que ela escolheu nutrição. Olá, Cris. Olá, pessoal. Então, a escolha da nutrição para mim foi desde quando eu era pequena, que eu comecei a sentir interesse pela questão da alimentação e como que a alimentação refletia sobre os nossos hábitos, sobre como a gente ganhava ou emagrecia. Então, na verdade, por eu ser uma criança que fui um pouquinho gordinha, eu tive essa visão da nutrição e como isso impactava sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. Então, a nutrição para mim de início foi em questão essa curiosidade de como que a alimentação pode influenciar sobre o peso, sobre a qualidade de vida e sobre a saúde de todas as pessoas. Como é que fala? Os pais começam a dar alimentos para as crianças muito cedo. O que isso prejudica para elas? Então, o que acontece? Atualmente, com essa rotina que a gente está vivendo, essa correria dos pais que entram cedo nos seus trabalhos, toda essa questão, a criança ela está tendo um contato muito cedo com essa questão dos alimentos industrializados, tá? Hoje se tem um índice altíssimo em relação a crianças obesas, tanto no Brasil quanto no mundo. E a influência dos pais na formação dos hábitos e das preferências alimentares das crianças, elas se mostram como sendo a principal influenciadora, principalmente em questão aos hábitos atuais e aos hábitos dos nossos futuros adultos, tá? E nessa primeira infância, como a gente está falando de criança, durante esse período que a criança vai se desenvolver, tá? Todas as questões, tanto socialmente quanto também o desenvolvimento fisiológico, e a alimentação ela se faz muito importante, principalmente a partir dos 6 meses, tá? Porque aí quando tem a inclusão de alimentos sólidos Sim. na alimentação das crianças. E aí se torna totalmente a criança dependente desses nutrientes para o seu desenvolvimento. E qualquer deficiência ou excesso acaba prejudicando aí na saúde da criança, tá? Quando a criança apresenta a inclusão aí dos alimentos a partir dos 6 meses, é a partir desse período aí que tanto a alimentação ali do leite materno, a mais acréscimo a alimentação sólida, se faz necessário. Então a criança ela se torna dependente dessa questão dos nutrientes, né? Os nutrientes são aqueles responsáveis por fornecer todas as necessidades para o nosso desenvolvimento, desde a primeira infância até a fase adulta, e depois posteriormente, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macros são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E são esses grupos aí que vão fornecer durante toda a nossa vida, que são as nossas necessidades energéticas, reconstrução de tecido, formação celular, toda a questão fisiológica ela é dependente. E quando a gente vê um quadro de uma criança que apresenta uma inclusão precoce de alimentos industrializados, isso é muito preocupante e também se trata de saúde pública, né? Porque o nosso Brasil e também outros países, eles acabam sendo prejudicados, porque a obesidade infantil, ela é uma realidade e ela também vem acompanhada de outras patologias também, como a hipertensão, diabetes, cânceres, dislipidemias e outras doenças crônicas não transmissíveis, e isso acaba afetando também na economia do país, tá? E além disso, as crianças, quando elas consomem os alimentos industrializados, elas começam a ter contato precocemente a um excesso, né, de gordura, de açúcares, de sódio, que é o sal, e também de conservantes e aditivos. Então é durante esse período, precocemente, que toda a formação da criança ela é prejudicada a partir
desse momento. Então, os pais, como sendo os responsáveis pela obtenção dos alimentos dentro de casa, devem se conscientizar em escolhas de alimentos que são minimamente processados, aí, que a dieta da criança possa ser composta então por frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, que são ricos em vitaminas, minerais e também os carboidratos e os lipídios, das melhores fontes para que essas crianças cresçam saudáveis, não apresentando nenhum tipo de obesidade e também nenhuma carência nutricional, né? Anemia, casos de anemia, caso de crianças que apresentam baixo peso aí, ligados a essa questão da inclusão da alimentação na vida dessas crianças. E são crianças fortes, crianças que crescem com o sistema imunológico fortalecido, então são crianças que não ficam doentes facilmente, ao contrário das crianças que apresentam alimentação à base de industrializados. É um crescimento muito bom e apontam também estudos que essas crianças também se desenvolvem intelectualmente superiores às outras que apresentam uma inclusão aí bem ruim desses alimentos industrializados. Então é muito importante essa questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês pratiquem essas dicas que a Amanda deu pra gente. Vamos evitar ao máximo dar alimentos industrializados para as nossas criancinhas, para que elas cresçam sempre com saúde e se desenvolvam muito bem. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.